Com certeza absoluta, todos nós que nos encontramos aqui nesta noite, viemos para adorar o nosso Deus. E viemos também para ouvir o que Deus nos tem a dizer. Não é o que o pastor tem a dizer, mas o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Então é um momento importante nas nossas vidas deixar que o Espírito Santo fale conosco, nos dê o discernimento e que possamos aproveitar este momento precioso em nossas vidas para que possamos aprender mais a respeito de Deus e a respeito da obra que Jesus veio realizar naquela cruz por nós. Com certeza, aquele dia, naquele momento em que alguém teve a ousadia, teve o amor, teve a misericórdia, teve o tempo de chegar e nos apresentar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi o momento mais importante das nossas vidas. Foi o momento que causou assim um impacto em nossas vidas, porque a partir daquele momento em que nós apresentaram a Jesus como Senhor e Salvador e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, as nossas vidas mudaram. Mudou o nosso destino, mudou os nossos pensamentos, mudou o jeito de viver, mudou o jeito de pensar a respeito da vida e como viver a vida. E a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é que todos sejamos salvos, todo ser humano seja salvo por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, certamente aquela pessoa que veio nos falar a respeito da salvação em Jesus, nos falou de que todos somos pecadores e estávamos destituídos da glória de Deus. Nos falou que Deus estava dizendo, que Deus estava afirmando e que Deus afirma na sua palavra. Ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E mais adiante fala que naquele estado de vida com a qual fomos concebidos no ventre da nossa mãe, nós fomos gerados em estado de vida de pecado, de condenado e perdido. E morrendo naquele estado de vida, estávamos condenados ao fogo eterno, à separação eterna de Deus. Mas a boa notícia, a maravilhosa notícia que nós ouvimos naquele dia, certamente foi esta: que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que a nossa mente não consegue compreender, não alcança a entender, que Deus deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Certamente que aquela pessoa nos falou que Deus demonstrou esse amor para conosco, em que sendo ainda pecadores e merecedores do amor de Deus, Cristo Jesus morreu por nós. Certamente nós falaram de que Jesus morreu naquela cruz, levando Ele sobre si os nossos pecados, levando Ele as nossas iniquidades, pagando o preço da nossa salvação, que Ele foi moído pelas nossas transgressões, e que Deus se agradou do seu sacrifício, e que aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário é um sacrifício 100% aceito por Deus Pai, e que não há outro
sacrifício, e que não há outro alguém que poderia fazer, que pode fazer o que será possível fazer para que nós sejamos salvos. E aí afirma, Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é importante nós observarmos isso. Eu estou repetindo isso porque vocês conhecem. As pessoas falam assim, e Jesus diz assim, geralmente falam assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Jesus não é uma religião, não é uma ideia, não é um pensamento aonde as pessoas criam situações que talvez seja possível chegar a Deus. Jesus é aquele que quem tem Jesus tem o Pai, quem não tem Jesus não tem o Pai. Por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, não há outro alguém que nos coloca diante de Deus. E aí fala assim a palavra de Deus. Certamente que falaram isso para vocês, que não há outro nome dado entre os homens em quem podemos ser salvos. Não há outro, não existe outro, não existe José, não existe Maria, não existe Pedro, não existe outra pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. O nome é Jesus Cristo. E certamente que naquele dia falaram também que não há outro mediador, porque a palavra de Deus nos diz assim, que há um só Deus, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E aí a palavra de Deus nos diz de forma clara que não há como errar. Jesus Cristo, homem, que se deu a si mesmo para nos redimir dos nossos pecados. E nós aceitamos Jesus. Aceitamos Jesus porque naquele dia nós falaram também que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e acreditarmos no nosso coração que Deus levantou dentre os mortos, seríamos salvos. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para ser justificado. E aquele dia nós fizemos isso. E naquele dia nós falaram também de que não era necessário fazermos absolutamente nada. Por quê? Porque a salvação é gratuita. Não é por obras para que ninguém se glorie, é por fé. Fé na pessoa do Senhor Jesus, fé naquela obra que Ele realizou lá na cruz do Calvário, fé no que Deus declara na sua palavra, que confessando a Ele, a Jesus como Senhor e Salvador, seríamos salvos. Naquele dia nós fizemos essa decisão. E a palavra de Deus diz assim, em Timóteo: o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando nós somos salvos, nós ouvimos a respeito disso, ouvimos a respeito da salvação. Mas há uma necessidade de nós prosseguirmos
viemos a conhecer. E é o que a palavra de Deus nos diz, e é o que Deus nos afirma: que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque a salvação é um ato de Deus, e acontece na nossa vida quando nós declaramos a Jesus como Senhor e Salvador. Mas não é somente sermos salvos de uma condenação, da condenação eterna, do fogo eterno, mas sermos salvos para vivermos uma outra vida, a vida que Deus nos dá naquele instante, naquele momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus diz isso. Jesus fala: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é. O que é nascido do Espírito, Espírito é. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro lugar que devemos considerar é que esse chamado, esse sacrifício, esse amor de Deus tem um destino certo, que é o ser humano. E para que o ser humano possa receber a Jesus como Senhor e Salvador, ele em primeiro lugar tem que estar vivo. Se morreu, já não tem mais como alcançar a salvação, não tem mais como receber a Jesus como Senhor e Salvador. Mas sabe, irmãos, que naquele dia, naquele momento, naquele instante que nós fizemos a decisão por Jesus, aconteceu um novo nascimento. Nascemos espiritualmente, nascemos de Deus. A vida que Deus nos deu é a vida de Jesus, e é a vida de Jesus em nós. Mas essa vida que Deus nos deu em Cristo Jesus não é apenas uma vida que nós temos por conhecimento, é uma vida real, uma vida verdadeira, é a vida eterna que Deus nos deu em Cristo Jesus. E nós precisamos conhecer, nós precisamos saber, nós precisamos entender essa vida para que possamos viver, desfrutar dela, manifestar ela. Por isso que Deus diz na sua palavra aqui em Timóteo, 1 de Timóteo 2,4, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ainda que nem todos são salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos querem aceitar a Jesus. Vocês devem ter parentes que não querem aceitar Jesus. Você tem um pai, tem uma mãe, tem uma filha, tem um filho, tem um neto, tem uma neta que não querem saber de Jesus. Mas não querem saber de Jesus porque não querem, não é porque Deus não os quer salvá-los. Deus quer salvá-los, mas não quer, não quer. Mas ao salvo, a palavra de Deus diz assim: e venha ao conhecimento da verdade. Para termos o conhecimento da verdade, há a necessidade de, em primeiro lugar, sermos salvos, porque se não somos salvos, não podemos chegar ao conhecimento da verdade. Mas de que verdade Deus está falando? E é isso que nós vamos falar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, uma das verdades. Uma das verdades
está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13. É da vontade de Deus que todo crente conheça a sua nova condição de vida e deixar de viver segundo o padrão de vida que seguia na sua antiga situação de perdido e condenado. E vamos então considerar algumas coisas que aconteceram após você ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. O que é essa nova vida? O que aconteceu? Porque nós poderíamos pensar assim: tudo bem, Jesus morreu naquela cruz, Jesus pagou o preço da minha salvação. Eu declarando a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou salvo. Estou salvo do quê? Estou salvo da condenação eterna. Mas eu vou continuar vivendo a vida que eu sempre vivi. Eu vou continuar pensando da mesma forma, eu vou continuar agindo da mesma forma, eu vou continuar procedendo da mesma forma. Mas não é isso que Deus diz. Deus diz que naquele dia houve uma mudança radical em nossas vidas. Naquele dia que nós decidimos verdadeiramente por Jesus Cristo, houve uma mudança de vida. A mudança de vida que houve foi que nós fomos salvos da nossa própria vida, porque a vida com a qual nós fomos gerados é uma vida que não tem arrumação nem conserto. E Deus nos deu uma nova vida, uma vida espiritual totalmente diferente. E isso diz a palavra de Deus assim. Primeira coisa, entre as várias outras que podemos ver noutras oportunidades aqui nesta igreja, diz assim em Colossenses: dando graças ao Pai que fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e que nos tirou do poder das trevas. Naquele dia que nós decidimos por Jesus, Deus nos tirou do poder das trevas, nos tirou do poder de Satanás, nos tirou do poder do pecado que nos condenava. Deus nos tirou do poder da ignorância a respeito da sua pessoa, a respeito do seu projeto de vida para com o ser humano. Naquele dia, diz a palavra de Deus que Ele nos tirou, nos arrancou do poder das trevas. E a segunda coisa que esse texto nos diz, que Ele nos transportou para o reino do seu amado Filho, que Ele nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Olha, irmãos, isso aconteceu, mas sabe por que nós muitas vezes ainda estamos vivendo como se isso ainda não tivesse acontecido? Porque as pessoas não querem nos contar, porque as pessoas escondem isso, porque as pessoas querem continuar dominando a sua vida e querem continuar inventando histórias para que você possa se desvincular das trevas. E aí então eles falam que você tem que fazer muitas coisas para que você possa se livrar do poder das trevas e pertencer ao reino de Jesus. Se você observar a palavra de Deus, você vai notar que Deus afirma categoricamente que Ele já fez isso, que não é mais uma questão de eu querer, de eu desejar, de eu procurar,
que quando eu leio a palavra de Deus, eu continue tão crente quando eu decidi por Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ser crente é isso, irmão. Ser crente é você ler a palavra de Deus e você continuar acreditando nesse Deus. É você aceitar o que Deus afirma na sua palavra. Você não precisa levar para o campo da reflexão filosófica, porque toda reflexão, toda filosofia é fruto da mente carnal, da mente que não pode alcançar a Deus, da mente que não pode agradar a Deus, da mente que desconhece a Deus. Então, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, vai acontecendo de que nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, que nos afirma o que Deus já fez por nós. Então sim, a nossa mente vai mudando, vai deixando de pensar com o pensamento da mente do homem sem Deus e começa a pensar com a mente do homem nascido de novo. Porque o que nós estamos lendo é palavra, a palavra de Deus é vida espiritual, é vida. Então Deus diz assim, repetindo: para o reino do Filho do seu amor. O crente pertence ao reino de luz, que é o reino de Cristo. Não pertence mais ao reino das trevas, e deixou de viver no reino das trevas para viver no reino de luz, um novo reino. Mas para que possamos viver nesse novo reino, você precisa ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia. Você precisa acreditar no que Deus está dizendo. Ah, mas eu não entendo isso. Aonde você não consegue entender, deve prevalecer a fé. Porque naquele dia em que você decidiu por Jesus, você também não entendeu quase nada. Certamente que você não entendeu. Mas ao ouvir aquela palavra, você acreditou em Deus. Porque foi convencido pelo Espírito Santo de que aquela palavra é a palavra verdadeira. E você acreditou. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos continuar acreditando em nosso Deus. Mas você pode pensar: ah não, mas sabe, Deus fala que Ele me tirou do reino das trevas. Mas será verdade isso? Há tantas coisas que acontecem ainda na minha vida. Por que tantas coisas ruins continuam acontecendo? Mas sabe, irmãos, as coisas ruins podem continuar acontecendo, mas a coisa boa, a coisa maravilhosa, aquilo que realmente tem valor e tem importância e transcende a tudo que nós poderíamos considerar como coisas boas, já aconteceu na nossa vida, quando nós decidimos que Jesus realmente seria o Senhor e Salvador da nossa vida. Porque naquele dia nós passamos da morte para a vida. Porque naquele dia aconteceu que Deus nos tirou toda a culpa, nos perdoou de todos os nossos pecados. Deus nos livrou da condenação eterna. E Deus nos declarou como filhos dele. Então a coisa importante já aconteceu. E o que nós estamos lendo já aconteceu. Nós precisamos viver essa realidade. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus e manifestar essa realidade. Eu não sou das trevas, eu sou da luz. Eu não pertenço ao reino de Satanás, eu pertenço ao reino de Jesus.
Mas por quê? Porque Deus fala isso. Sabe? Há uma diferença imensa. Eu acho. Eu penso. Me falaram. Não, Deus está falando. Deus está falando. Deus está nos dizendo. A segunda coisa, uma nova condição de vida. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus. E diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja o que diz o texto: bendito seja o Deus e Pai. Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez? Nos abençoou com algumas bênçãos? Não. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos espirituais. Então o crente tem que saber. E como pode saber? Lendo a palavra de Deus, acreditando na afirmação de Deus, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Não há mais nada que procurar, não há mais nada a receber, não há mais nada a viver desejando. Por quê? Porque Deus afirma que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. E todas essas bênçãos não recebemos porque oramos muito, não recebemos porque jejuamos, não recebemos porque ofertamos, não recebemos porque dizimamos, não recebemos porque vemos os cultos, não recebemos porque choramos. Não. Deus, no seu plano eterno de nos abençoar em Cristo Jesus e nos tornar filhos dele, é de ter nos abençoado com todas as bênçãos. Não é nada mais a procurar. Assim, de acreditarmos na palavra de Deus, assim, de nós recebermos a palavra de Deus e vivermos essa realidade de abençoado com todas as coisas. Tem muitos crentes que ainda vivem chorando, há muitos crentes que ainda vivem à procura. Isso não se recebe através de nossa procura. Deus não nos consultou. Meu filho, você quer ser abençoado com todas as bênçãos? Não. Ele disse que Ele já nos abençoou. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Sabermos que naquele dia que nascemos de novo, Deus nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho Jesus. Nós não vivemos no reino de Satanás, nós não vivemos no reino dos homens, nós vivemos no reino do amado Filho de Deus. E quem é Jesus? Jesus é o Filho unigênito de Deus. Antes de ser Jesus, Ele já existia. Ele é eterno. Ele se fez carne. E o dia que Ele se fez carne, Deus colocou o seu nome Jesus, que significa Salvador. Quando você fala Jesus, você está falando Salvador. O que salva. E esse Jesus que se fez carne, viveu entre nós,
morreu naquela cruz, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, é o Jesus glorificado, Jesus exaltado e glorificado, é o Jesus que recebeu todo o poder nos céus e na terra, é o Jesus que foi constituído por Deus Pai como juiz dos vivos e dos mortos. Ele tem todo o poder e autoridade. Toda a autoridade que existe está sob a autoridade de Jesus. Você pode clamar por outro nome, você pode pedir por outro nome, mas todo o poder que existe está sob o poder de Jesus. Mesmo o poder de Satanás depende do poder de Deus. O dia que Deus tirar o seu poder, tirou, ele já não terá mais poder, porque todo o poder pertence a Deus e unicamente a Deus. Então diz a palavra de Deus que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos tirou da condição de pobreza, nos tirou da condição de miséria, nos encheu de riquezas inumeráveis, incomparáveis e verdadeiras, tanto no sentido de grandeza como de durabilidade. Não acaba, é eterno. Não depende do nosso sentimento, da nossa emoção, do nosso estado de bem-estar. É algo real, verdadeiro, que Deus nos deu em Cristo Jesus, e que é nosso e é nosso para sempre. A terceira coisa, nos deu uma nova posição. Efésios capítulo 2 e 6, e nos diz assim: e nos ressuscitou. A primeira coisa que nos diz é que nos ressuscitou juntamente com Ele. Com quem? Com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, e quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós também ressuscitamos com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nos tirou do estado de escravo de Satanás e nos colocou num estado de posição mais elevada que existe, de assentado nos lugares celestiais em Cristo. Aonde Jesus está sentado? Ao lado de Deus Pai. É ali que está sentado Jesus, e é ali que nós estamos assentados com Jesus. E é nessa nova posição é que nós nos encontramos em Cristo Jesus. Estamos aqui, é verdade que estamos aqui, mas é verdade verdadeira que nós estamos assentados com Cristo ali ao lado de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que Deus vai ouvi-lo porque grita muito. Não há necessidade. Ora, se nós estamos assentados ali com Jesus ao lado de Deus Pai, não há necessidade. Mesmo porque a palavra de Deus nos diz que ainda antes de falarmos, Ele já conhece os nossos pensamentos. Não há nenhuma necessidade de implorarmos para chegarmos a Deus. O que a nossa oração precise de uma invocação, precisa de um instrumento de sentimento, de emoção, de choro, para que Deus possa nos ouvir. Não, nós estamos assentados em Cristo Jesus. É impossível Deus não nos ouvir. E mesmo porque a palavra de Deus nos diz ali em 1 de João 3, 22, se alguma coisa pedirmos,
dele receberemos. Por quê? Porque guardamos seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis diante dele. E para que ninguém pense que seja um mandamento que nos possa levar a uma atitude de sofrimento e de dor, diz assim: e o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus. Creiamos em Jesus. Então, a terceira coisa: primeira, que Deus nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu amado Filho. Segunda, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Terceira, que Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez, veja bem o que diz a palavra dele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a terceira, a quarta coisa, eu quero ler com vocês também. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, versículo 2, 3 e 4, diz assim, 2 de Pedro: graças e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder, versículo 2, versículo 3, o seu divino poder, diz assim, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nos deu tudo, não é que nos dará, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha, irmãos, quando Deus nos diz que a vontade dele é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, a verdade que ele está falando, essa verdade que estamos lendo nesta noite. E essas verdades, irmãos, não são produzidas pela mente humana, ela não advém do coração humano, ela não é fruto do desejo e da vontade do homem. É Deus nos falando, é Deus nos afirmando, é Deus nos dizendo o que Ele nos deu em Cristo Jesus, naquele dia em que nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador. Em razão disso, em razão do que Deus já nos deu em Cristo Jesus, nós podemos adorar o Jesus exaltado. Não somos nós que exaltamos Jesus, Jesus já foi exaltado. Não somos nós que glorificamos a Jesus, Jesus já foi glorificado. Então, quando nós falamos que adoramos Jesus, nós estamos adorando o Jesus exaltado, o Jesus glorificado. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos descobrindo, nós vamos tomando conhecimento a respeito da vida nova que recebemos de Deus quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, e que já é um fato
é uma realidade e que nós precisamos tomar conhecimento. E tomando conhecimento, nós precisamos acreditar. Nós precisamos aceitar. Nós precisamos dizer para nós mesmos que é isso que nós somos em Cristo Jesus. Por quê? Porque é Deus que nos diz o que Ele já nos deu em Cristo Jesus. E essa é a razão de enfrentarmos as adversidades neste mundo tenebroso. Esta é a razão de nós enfrentarmos todos os obstáculos que se apresentam nesta vida sem jamais esmorecer, sem jamais desanimar, sem jamais ser derrotado, porque é impossível que aquele que é filho de Deus, nascido de novo, que foi tirado do poder das trevas, que vive no reino do amado Filho de Deus, que é Jesus, que foi abençoado por todas as bênçãos, que ressuscitou dos mortos quando Jesus ressuscitou ao aceitá-lo como Senhor e Salvador, que Deus os fez assentar-se no lugar celestiais de Cristo, que Ele já nos deu tudo a respeito da vida, e que nós somos participantes da natureza divina em razão disso. É impossível. É impossível nós não vivermos uma vida que glorifica e exalta o nome do nosso Deus, porque Jesus já foi exaltado e já foi engrandecido. E é em razão disso que nós podemos falar de Jesus, nós podemos enfrentar as dificuldades, nós podemos enfrentar todas as coisas que se apresentam diante de nós, não como alguém na tentativa de conseguir um resultado, mas como alguém que já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Logicamente que o inimigo sabe disso. Logicamente que o inimigo, sabendo que nós desconhecemos essas verdades, ele vai fazer de tudo para nós dizer que nós vivemos uma vida derrotada. Mas quando nós sabemos, nós conhecemos, e conhecemos através da palavra de Deus, e acreditamos no que Deus nos diz, então nada, absolutamente nada, pode nos tirar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Eu sei, todos nós temos batalhas, todos nós temos lutas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos algo ainda a derrotar. Mas lembre-se, as coisas serão derrotadas, mas não serão derrotadas para que nós sejamos vencedores. Serão derrotados porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É importante nós sabermos dessa vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. É importante nós tomarmos conhecimento disso. E é importante você levar no seu coração essa palavra de Deus, e nela pensar, e nela meditar, e nela buscar pelo Espírito Santo o discernimento que talvez você não está tendo nesta noite. Mas eu acredito que o Espírito Santo está dando discernimento, está dando entendimento, para que você venha a se libertar, em primeiro lugar, de uma mente que não é a mente de Cristo. Você venha se libertar dos pensamentos, das ideias, das suposições sobre a vida, sobre Deus, sobre a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Irmãos, se a palavra de Deus não é suficiente, então nada mais será suficiente. Mas logicamente que para nós a palavra de Deus é suficiente. Logicamente que a palavra de Deus tem lugar em nossas vidas,
porque isso que está sendo lido está falando a respeito do novo nascimento. Essa é a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Que você possa se libertar dos pensamentos negativos, possa se libertar daquele sentimento de desconforto, daquele sentimento de desgosto, daquele sentimento de insatisfação, daquele sentimento que não traz paz e alegria na sua vida. Como? Conhecendo a palavra de Deus, e pensando nessa palavra de Deus, e vivendo essa palavra de Deus. Seja qual for a sua situação, a situação pior nós poderíamos estar vivendo era aquela anterior ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Agora nós vivemos uma vida, a vida eterna, a vida de eterna qualidade, a vida verdadeira. Não é isso que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, vamos desfrutar da vida eterna, vamos manifestar a vida eterna, vamos viver essa vida que Deus nos deu como mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Se tem alguém precisando da oração aí, pode passar aqui adiante enquanto eu esteja orando. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti nesta noite, Senhor. E certamente, Pai, que a Tua palavra é palavra, Senhor, de poder, é palavra, Senhor, de autoridade, é palavra de vida eterna. Obrigado, Senhor, queremos Te agradecer nesta noite. Obrigado por nós tirar do poder das trevas. Obrigado por já nós ter transportado para o reino do Teu amado Filho Jesus. Obrigado por estarmos vivendo, Senhor, no reino de Jesus. Obrigado, Senhor, por já nos ter abençoado com todas as bênçãos espirituais, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós ter ressuscitado com Cristo e nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo. Obrigado por ter nos abençoado, Senhor, com todo, Senhor, com tudo que diz respeito à vida, Senhor, e à piedade. Obrigado porque com isso somos participantes da natureza divina. Te louvamos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela obra que Jesus realizou naquela cruz. Te agradecemos, Senhor, pelo resultado dessa obra em nós, Senhor. Obrigado, Pai. Louvado seja, bendito seja Teu nome, Senhor. Que os irmãos aqui, Teus filhos aqui nesta noite, possam sair deste lugar, meu Deus, levando, Senhor, oh Deus, este conhecimento à prática nas suas vidas diárias, que venha experimentar, Senhor, que venha manifestar, que venha, Senhor, oh Deus, glorificar o Teu santo nome, manifestando a realidade da vida nova, que já é nossa e nossa para sempre, porque Tu nos deste em Cristo Jesus. Abençoa cada pai, cada filho, a cada esposa, cada esposo, abençoa cada criancinha, abençoa, Senhor, para que com o conhecimento da Tua palavra, cada um venha, Senhor, ó meu Deus, ser a luz do mundo, que já somos em Cristo Jesus, e brilhar neste mundo de trevas. Abençoa nos negócios, abençoa, Senhor, nos trabalhos, abençoa com a saúde física, abençoa, Senhor, ó Deus, em todas as atividades, no relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Abençoa, Senhor, para que no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, Pai, as trevas, Senhor, seja retirada e que cada um venha, Senhor, a viver 100%, Senhor, no reino do Teu amado Filho Jesus. Louvado seja Teu nome, bendito seja Teu nome, Senhor, exaltado e engrandecido, Senhor, é Jesus Cristo por toda a eternidade. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Se não tem ninguém precisando de oração,
Então estamos despedidos até quarta-feira, se Deus quiser.